Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que vai marcar a data para a votação que vai decidir o destino do deputado Eduardo Cunha, após a leitura do parecer do relator nesta segunda-feira em plenário. No Senado, a comissão do impeachment aprova a continuidade do processo de impedimento da presidente afastada, Dilma Rousseff. E você vai ver também votação das dívidas dos estados com a União e limite de gastos do governo fica para a próxima semana. CPI do CARF pode terminar sem ouvir nenhum dos empresários investigados pela Operação Zelotes da Polícia Federal. E em tempos de Olimpíada, uma reportagem especial mostra a importância do Bolsa Atleta na formação de esportistas brasileiros de ponta. Integrantes da comissão do impeachment do Senado aprovaram por 14 votos favoráveis e 5 contrários o parecer do senador Antônio Anastasia, que dá sequência ao processo de impedimento da presidente afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Na próxima terça-feira, o processo deve ser analisado pelo plenário da Casa. A reportagem da TV Senado mostra como foi. A tensão ficou por conta da decisão do presidente da comissão de retirar da ata referências negativas ao relatório do senador Anastasia. Determino, como tenho feito sempre, que a taquigrafia tira a palavra relatório fraudulento. Vossa Excelência não pode censurar a nossa opinião, porque eu quero que fique registrado para a história. É fraude, fraude, fraude. Quando chamar a senhora presidenta de criminosa, eu mandei retirar. Mas não é um ataque ao senador Anastasia. Senhor presidente, não eu mandei retirar. Não, senhor presidente, relatório. Senhor presidente. O resultado já era previsível. Os integrantes da comissão especial confirmaram a posição adotada ao longo dos trabalhos. Os apoiadores da presidente afastada consideram que não houve crime de responsabilidade, que o julgamento é completamente político e que o processo é um golpe. E dizem que ainda esperam reverter o resultado no plenário. Da mesma forma que a ordem de Olímpio Mourão Filho, em 64, para que a 4ª Divisão do Exército avançasse sobre o Rio de Janeiro, com todo respeito ao relator, o relatório de Vossa Excelência equivale historicamente a essa ordem. Ele, na verdade, expressa a senha para um golpe. Vossa Excelência não conseguiu demonstrar onde estava a ilegalidade, posto que ele atende sim ao artigo 4º da Lei Orçamentária e atende também à Lei de Responsabilidade Fiscal, leis que têm que ser analisadas concomitantemente. Por isso é golpe. A maioria apoiou o relator a favor do impeachment. Materializa todos os fatos que estão relacionados com os crimes cometidos pela presidente afastada, que, se Deus quiser, em poucos dias entrará já para a história como uma ex-presidente. O verdadeiro crime que julgamos é o pior deles. É o crime contra a decência de uma nação. Um crime que atinge do mais pobre ao mais rico. É a falta de transparência de uma gestão que fraudou, mentiu e iludiu. A defesa do deputado afastado Eduardo Cunha entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar suspender a votação no plenário da Câmara do processo que pede a cassação do parlamentar. A alegação é de irregularidades no andamento do processo na Comissão de Constituição e Justiça. Cunha é acusado de mentir na CPI da Petrobras sobre a titularidade de contas na Suíça. O relatório que pede a cassação do mandato dele será lido nesta segunda-feira em plenário. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse que após a leitura do relatório vai marcar a data da votação que vai decidir o destino do deputado Eduardo Cunha. Vamos organizar isso de uma forma que eu dê a data e não volte atrás na data. Qualquer data que eu dê que eu tenha que voltar atrás, o desgaste é maior. A leitura vai ser feita em segunda, a partir daí, 2 sessões depois, está pronta para o plenário. A partir daí, a gente vai organizar uma data onde o plenário esteja cheio. A comissão especial que analisa o pacote contra a corrupção ouviu o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. Ele disse que concorda com o texto e apoia as 10 medidas apresentadas pelo Ministério Público. Pontuou sugestões e defendeu temas polêmicos.
Houve manifestação na Câmara em apoio ao trabalho do juiz Sérgio Moro. Ao entrar na comissão especial que analisa as medidas de combate à corrupção, o magistrado foi aplaudido, mas também ouviu vaias. Para os deputados, afirmou várias vezes que apoia as sugestões do Ministério Público que estão em análise na comissão. Minha posição é endossar o projeto. Eu concordo com o projeto. Eu acredito que 2 milhões de brasileiros que assinaram não podem estar errados. Comentou cada ponto da proposta. Disse que é a favor do aumento das penas de crimes contra a administração pública e defendeu partes polêmicas, entre elas a prisão do réu já na condenação em segunda instância. Como o nosso sistema processual ele é muito generoso em recursos, há uma tendência do advogado, por vezes, abusar do sistema recursal, apresentando recursos infinitos, mesmo quando ele não tem razão. A lei não deveria ter essas brechas. Tá? E aqui a proposta é, pura e simplesmente, do relator do processo, nos tribunais, constatando que o recurso é meramente protelatório, ele poder, desde logo, determinar o trânsito em julgado. Moro também é a favor da proposta que revê o uso de habeas corpus. No mundo inteiro, o habeas corpus ele é utilizado para questionar uma prisão, a legalidade de uma prisão. Então, se o juiz decreta uma prisão, ou se, em decorrência de uma condenação criminal, alguém vai preso, ou se, eventualmente, uma autoridade administrativa impõe uma prisão ilegal. Mas, no Brasil, há cerca de uns 20 anos, tem havido uma certa deturpação pelo emprego do habeas corpus em processos nos quais o acusado sequer está preso, ou sequer existe uma perspectiva próxima de prisão. A sugestão de se autorizar testes de integridade em agentes públicos foi apontada por ele como uma das mais polêmicas. Seria a simulação de uma situação sem o conhecimento do agente público para testar a conduta moral ou predisposição dele para cometer crimes. Para o juiz, o teste só deve ser autorizado se existir uma suspeita prévia. Você evita que o Estado haja para criar criminosos e não para descobri-los. Então, isso permite alguma espécie de salvaguarda, e eu acho que mais ou menos na linha do que se faz nos Estados Unidos, pelo menos em relação a essas operações disfarçadas. O juiz ouviu elogios e críticas à conduta dele na Operação Lava Jato e também às medidas sugeridas. Imagina, presidente, se um juiz de primeira instância de um estado dos Estados Unidos captasse de maneira ilegal uma conversa telefônica entre o Bill Clinton e o Obama e jogasse nas redes de televisão. Qual teria sido a atitude da justiça? E por que a gente não chama também esses exemplos? A intenção é criar um novo país. Está clara que a corrupção é sistêmica, é endêmica e sistêmica. Para Sérgio Moro, a sociedade espera que o parlamento aprove as medidas. É um ciclo virtuoso, mostrando que o parlamento está atento aos anseios da sociedade, que o parlamento não compactua com essas formas mais graves de corrupção. E, às vezes, esses bons exemplos têm um efeito colateral muito mais amplo do que a mera aprovação dessas leis, dessas medidas. Os deputados adiaram para a próxima semana a retomada da discussão da proposta que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União. Houve muita reação contrária às medidas restritivas de gastos que o projeto exige, como mostra a repórter Paula Bittar. As dívidas dos estados com a União são um tema quase permanente nos debates sobre a economia do país. De tempos em tempos, uma nova negociação é feita, porque essas dívidas crescem mesmo com os governos estaduais limpando os cofres para pagar o que devem. O estado de São Paulo, o mais rico do país, é também o maior devedor, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Se o critério tomar por base o tamanho da economia local, Alagoas tem a maior dívida, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Desta vez, a polêmica da renegociação é ainda maior porque atravessa dois governos, o da presidente afastada Dilma Rousseff e o do presidente interino Michel Temer. Dilma mandou o projeto original, que chegou a ser criticado pelos deputados que lhe davam apoio. Temer refez a proposta numa negociação acompanhada com lupa pelo novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
O componente político foi o primeiro obstáculo no caminho da proposta. Esse projeto que nós discutimos já há alguns dias, alguns meses, semanas, meses, e hoje intensamente, ele não é da presidente Dilma nem do presidente Michel Temer. Esse projeto é para o Brasil, mas deve também ser para os estados brasileiros. E também deve ser para os brasileiros. Uma vez lido no plenário pelo relator Esperidião Amin, o projeto negociado com a área econômica provocou mais reações. Primeiro, por não ter sido apresentado exatamente um parecer do relator, mas o texto construído pelo governo. Ele leu o texto que foi encaminhado pelo Ministério da Fazenda. Portanto, não houve um parecer do relator, ao que me consta. Ele certamente incorporou para que o debate possa ocorrer e amanhã, quando a sessão continuar, certamente ele vai fazer algumas modificações. Na terça-feira, o debate oficial foi aberto, com servidores acompanhando nas galerias. O projeto estende o pagamento das dívidas por 20 anos, mas exige em contrapartida que os estados segurem os gastos, principalmente com pessoal. O governo federal está impondo o congelamento de salários, a proibição de contratação. E dão uma de migué, fazendo de conta que não estão sabendo. Estão sabendo sim. Os governadores são todos culpados da dívida dos seus estados. E agora, para negociar a dívida, vai na cangalha do servidor. Seria muito conveniente nesse momento a gente dar o tempo ao relator. Apareceu muitas emendas aglutinativas que deu mais subsídios para que ele possa fazer um relatório mais consistente. A discussão foi suspensa enquanto os termos da proposta voltavam a ser negociados. Quando os trabalhos foram reabertos, a líder da minoria, Jandira Fegali, anunciou a obstrução, movida não apenas pelo conteúdo da proposta, mas por outra polêmica: a demora para marcar a votação do pedido de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. Esse processo já passou de 10 meses. Portanto, não cabe pautar nenhum projeto, nenhuma prioridade do governo provisório golpista, nenhum outro tipo de pauta de nenhuma iniciativa da casa ou de fora dela, sem que se paute o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. Um entendimento acabou adiando a votação para a próxima semana, dando mais tempo para o relator chegar a um parecer final. Atendendo o apelo que foi feito aqui por vários líderes, o governo atual do diálogo, da democracia, do respeito ao parlamento brasileiro, nós vamos aqui, senhor presidente, também aceitar a proposta, vamos discutir, vamos dar mais tempo para o relator, o deputado Esperidião Amin, mas que na próxima semana eu tenho certeza que o compromisso desse parlamento é com a aprovação dessa matéria. Portanto, de forma respeitosa, o governo aceita a proposta de adiar para a próxima semana. Nossa prioridade na pauta continuará sendo o PLP 257. Só tratarei de outro projeto depois que esse projeto estiver encerrado, aprovado ou derrotado. E também foi adiada a votação da proposta que trata do limite de gastos do governo. O relatório foi lido na Comissão de Constituição e Justiça, mas houve um pedido de vista. A proposta de emenda à Constituição limita o aumento do gasto público à variação da inflação do ano anterior. A medida valeria por 20 anos. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relatório do deputado Danilo Forte recomenda a admissibilidade da proposta. Até o que foi gasto no ano anterior, corrigido pela inflação do ano, você pode dar aumento de salário, você pode aumentar a despesa e garantindo, inclusive, conforme está no relatório, porque muita gente não quer ler o relatório, que as despesas de educação e saúde estão preservadas. Ou seja, na educação e na saúde poderá se cumprir dentro do limite constitucional, acima do limite do teto do governo. Então, quer dizer, isso é uma garantia que o meu relatório está dando a essa PEC na admissibilidade. Em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores mantiveram integralmente 8 dos 15 vetos analisados. Entre eles, propostas que beneficiavam o setor rural, como o projeto que permitia aos agricultores obter novos financiamentos antes de quitarem as dívidas renegociadas. Como a pauta de vetos não foi concluída, o Congresso não chegou a analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, que ficou para a próxima sessão do Congresso. A LDO orienta a elaboração da proposta orçamentária do ano que vem. Entre outros pontos, determina a auditoria da dívida pública federal, restringe a compra de passagens aéreas para autoridades à classe econômica e prevê déficit primário de 140
42 bilhões de reais para o setor público federal. Você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. A CPI do CARF pode terminar sem ouvir nenhum dos empresários investigados pela Operação Zelotes da Polícia Federal. E a importância do Bolsa Atleta na formação de esportistas brasileiros de ponta. É só um instante. A CPI que apura fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, o CARF, teve uma reunião tensa. Foi o primeiro encontro depois que o novo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, decidiu prorrogar por um período menor os trabalhos da comissão. A CPI deve terminar na semana que vem sem ouvir nenhum dos empresários investigados pela Operação Zelotes da Polícia Federal, como mostra a repórter Mariana Monteiro. O principal crime investigado pela Zelotes é a sonegação fiscal. Estariam envolvidos, além de grandes empresas, grupos de comunicação e bancos, também atravessadores e integrantes do Conselho com sede no Ministério da Fazenda. Somente as fraudes investigadas pela CPI chegariam a 20 bilhões de reais. O clima esquentou depois que o relator disse que a CPI estava sendo enterrada, mesmo depois de decidir por 16 votos a 10 que precisava de mais tempo para ouvir os beneficiários do esquema. A razão seria política. João Carlos Bacelar, que é do PR, e Ivan Valente, do PSOL, atribuíram o fim da CPI à ação de alguns partidos que estariam protegendo grupos empresariais. Eu acho que essa situação a que nós chegamos aqui na CPI do CARF, ela mostra uma gravidade muito grande, desmoralização do poder legislativo. E tem pessoas que assumem isso. E tem partidos que assumem, inclusive estão ausentes aqui. Estão ausentes. Nem para justificar. O deputado Ivan Valente, o PSDB, vamos dar nome aos bois aqui, o PSDB, onde está o poder financeiro do país, em São Paulo, é que está blindando a CPI. PSDB. 3 minutos depois dessa discussão, chegou à reunião o primeiro deputado tucano. A resposta já estava na ponta da língua. Primeiro, o PSDB não vai levar lição de moral de ninguém. Cada um, não nos tirem pelo seu compasso e sua regra. A nossa posição foi límpida e transparente e clara aqui. Então, só fizemos um apelo para que houvesse sensatez e rigor, critério, método. O presidente da CPI explicou que já havia conversado com o Rodrigo Maia antes da reunião. Eu fiz um apelo ao presidente. Presidente, qual é o motivo do enterramento, do cancelamento da CPI? Ele me colocou que recebeu os líderes e que aqui havia deputados achacando. Eu digo, eu entendo até o senhor acabar com a CPI. Agora peço que o senhor abra um processo com os achacadores. O relator disse que voltaria a falar com o presidente Rodrigo Maia para pedir mais prazo. De qualquer forma, afirmou que apresentará seu parecer na semana que vem. Vem indiciamento, vem relações duras em relação ao CAF. Por via das dúvidas, alguns membros da CPI já estão elaborando pareceres alternativos, também pedindo indiciamentos. Já a CPI da Câmara, que investiga desvio de recursos do DPVAT, o chamado seguro obrigatório, ouviu responsáveis por hospitais que estariam envolvidos no esquema. Antônio Carlos de Oliveira é o responsável pela Santa Casa de Misericórdia de Birigui, no interior de São Paulo. Em menos de um minuto, explicou. Nesse caso de DPVAT, eu não tenho conhecimento do assunto. Ele assumiu a direção do hospital em 2015. O esquema teria funcionado entre os anos de 2010 e de 2013. A suspeita é que perdia a seguradora e perdia também a vítima do acidente, que era aliciado por uma empresa. Ganhavam o hospital e a empresa. Os sócios das empresas, que ficariam aí a suspeita de em torno de 20% da indenização, né, do cidadão, e o próprio hospital
tinha esse ganho que era emitida, que a despesa médica hospitalar também era paga ao hospital. A situação deve ser esclarecida quando o administrador do hospital, à época, e o sócio da empresa suspeita comparecerem à CPI. Quem veio aqui depor, no dia de hoje, não tinha conhecimento de absolutamente nada. E sim, os interventores que participaram de gestões passadas é quem tem o conhecimento. Por esse motivo, a gente reforçou o desejo de convidá-los ou convocá-los. Me parece que é convocação, porque tem alguns que têm processo. E vamos esperar o dia para poder ouvir e desenrolar, destrinchar essa situação da Santa Casa. Na semana que passou, deputados e representantes da comunidade científica cobraram do governo o envio de uma medida provisória que retome trechos vetados no Marco Legal da Ciência e Tecnologia. A nova lei é considerada um avanço na inovação tecnológica no país. O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação foi sancionado em janeiro. Na época, a presidente Dilma Rousseff vetou alguns pontos do texto aprovado no Congresso. Um dos vetos retirou um trecho da lei que isentava o recolhimento de impostos previdenciários sobre bolsas de pesquisa e compra de produtos. Bolsa em pesquisa não pode ser tributado, né? E aí foi vetado alegando que seria uma questão tributária, que estaria abrindo mão de receita, que não é verdade. Outro item retirado do texto dispensava a licitação pela administração pública nas contratações de empresas com faturamento de até 90 milhões de reais por ano para a prestação de serviços ou fornecimento de bens elaborados com aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos. Neste seminário, organizado por diferentes comissões da Câmara e do Senado, parlamentares e representantes da comunidade científica criticaram os vetos e defenderam o retorno ao texto aprovado no Congresso. Esses vetos atingem em cheio o setor produtivo e a gente não está inventando nada naquilo que está dentro daqueles textos. Na verdade, o que a gente está fazendo é simplesmente usar o que nossos outros concorrentes, países concorrentes, já usam, que é basicamente usar o poder de compra e o poder do Estado para induzir inovação no setor privado. Deputados que estiveram no encontro querem o envio de uma medida provisória do governo para a rápida reconstrução dos termos da lei que foram vetados. Faltaram 3 votos no Senado para a gente derrubar os vetos. Aí o deputado Isalci apresentou as emendas repondo os vetos. E nós combinamos com o governo de não seguir para frente aquelas emendas, o debate na Câmara e no Senado, daquela MP, retirar as emendas em função de uma possível MP do governo em relação aos vetos. Mas o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação diz que a Receita Federal não aprova alguns trechos vetados e que, além de uma medida provisória, o melhor caminho seria investir também na aprovação do projeto de lei do senador Jorge Viana, que recupera o texto de origem do Marco Legal. Existe problema da Receita Federal. O próprio Gabinete Civil, o ministro Padilha, já interferiu junto ao Ministério da Fazenda. É um dado concreto. Nós não podemos deixar de tramitar esse projeto do senador Jorge Viana, que não é do senador Jorge Viana, é da Casa, é do Congresso Nacional, ele apenas assina. Porque senão nós corremos o risco daqui 2, 3 meses a medida provisória continuar empacada. As Olimpíadas do Rio contam com o maior número de atletas brasileiros da história dos Jogos. São 465. Com isso, cresce a expectativa pela conquista de medalhas, principalmente por parte dos chamados atletas de ponta. Em 2006, foi aprovada a Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que pessoas e empresas destinem parte do imposto de renda devido para projetos esportivos. Isso tem ligação direta com a formação de atletas de alto rendimento, como mostra o repórter Thiago Ramos. Atira, 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 atira mais uma vez. Recolhe as flechas, começa tudo de novo. A nossa rotina, geralmente, de treino é 10 horas de treino por dia, contando o treino técnico aqui no campo, atirando, e também preparação física, preparação psicológica, fisioterapia, exercício de prevenção de lesão. Então a nossa rotina é bem cheia, assim. O mesmo movimento repetido centenas, milhares de vezes. Cada detalhe conta. O atleta de alto rendimento tem algo fora do comum. Em 2014, quando eu retomei,
Treinei mais um pouco, parei outra vez para amputar a perna e aí 2 meses depois já estava competindo, fiquei em 4º lugar na Argentina, para em 2015 finalmente conseguir medalha de prata em Toronto e conquistar uma vaga para o Rio. Você gosta, você se identifica e é isso que faz a gente continuar. Olhar fixo, a mira no alvo. A paixão é a força, mas transformar Thaís numa atleta de nível internacional requer muito mais do que isso. Requer, por exemplo, dinheiro. Thaís e Bernardo recebem o Bolsa Atleta do governo federal. Bernardo ainda conta com o apoio de uma empresa que dá de graça o equipamento que ele usa. As fronteiras entre o público e o privado no esporte passam pela Câmara. Em 2006, por exemplo, foi aprovada a Lei de Incentivo ao Esporte. Ela permite que pessoas e empresas doem uma parte do imposto de renda para projetos esportivos. E isso tem ligação direta com a formação de atletas de alto rendimento. Quer um exemplo? Olha o Clube Pinheiros de São Paulo. Nós vamos ter no time Brasil cerca de 70 atletas em 9 modalidades diferentes. E esperamos que os atletas melhorem suas marcas, consigam bons resultados. Ou seja, quase 15% de todos os atletas da delegação brasileira. E pergunte se o clube tem dificuldades financeiras. O clube não passa por dificuldades, ele tem um orçamento bem ajustado, comportado, bem planejado e que nós temos limites. O problema na formação do atleta não é esse, é outro. Falta apostar mais nessa área. Esses 80, 100 clubes eles estão muito mais concentrados na região sul-sudeste, né? O Brasil tem centro-oeste, nordeste, então é preciso que esses clubes também venham, entendeu? Se coloquem para fazer parte desse grupo que forma atleta, que traz atleta para representar nosso país em competições internacionais. O deputado João Derli aponta mais um detalhe: a dependência do apoio estatal. Os clubes ainda também dependem muito do poder público, e através de leis de incentivo, tanto do Estado, a lei federal ou até mesmo as leis municipais. Então, evidenciando aí um problema que a gente sofre da falta de apoio da iniciativa privada. Rio 2016 entra nessa história como uma esperança, a de encantar mais pessoas, fazer da paixão da Thaís uma experiência de todos os brasileiros. Teríamos não só mais atletas, mas também mais apoiadores. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.